Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais um programa aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir pelo podcast da rádio, pelo site da rádio e também fica gravado no podcast através do site www.radiomundial.com.br. Eu deixo aqui os telefones do ouvinte mundial, que são 3171-0221 e 3262-4490. Estamos ao vivo. Quem quiser fazer alguma pergunta ligado aos animais de estimação, a psicanálise, terapêutica homeopática, constelações familiares, relação tutor-tutelado, pode ficar à vontade. Gentilmente o Pedro vai atendendo as ligações e eu sabendo a resposta, obviamente, você a terá. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, psicanalista clínico e atuo como facilitador em constelações familiares, tanto as tradicionais, hellingerianas, quanto as constelações veterinárias. Estou aqui na Rádio Mundial há cerca de 17 anos, fazendo esse programa todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã. Bom, vários recados aqui. Em primeiro lugar, hoje ainda tem vaga. Nós estamos fazendo um curso intensivo de constelação familiar para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Estão abertos também para terapeutas. Esse curso, ele começa hoje às 14 horas, é das 14 às 22 horas. É um curso onde eu concentrei toda a informação que eu pude, né, nesse tempo todo que eu trabalho com constelação familiar, eu concentrei para que a gente pudesse entender como as constelações funcionam. Está tendo cada vez mais um interesse pelos médicos veterinários e pelos estudantes de veterinária em relação às constelações. Inclusive, já a gente vai falar um pouquinho sobre os casos que eu tenho atendido e as respostas, né? A gente, obviamente, trabalha com resultados, né? O profissional da área de saúde, obviamente, é pago, é requisitado para que a gente tenha respostas aos tratamentos, né? Então, cada vez mais a gente tem tido, e isso é algo que eu quero compartilhar com vocês. Então, quem tiver interesse, pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que é 0 operadora 11 99639 0089 99639 0089. Me passa o interesse que eu mando um banner com o telefone da escola, é aqui na Vila Madalena, das 14 às 22 horas hoje. Ainda há vagas. Na segunda-feira, vejam como o interesse tem sido cada vez maior. Eu estarei na faculdade em Anhembi Morumbi, fazendo uma palestra, aí sim, é exclusiva para os alunos do curso de veterinária, se bem que se tiver alguém que queira ir, eu posso falar com a coordenadora. E essa palestra também é como nós utilizamos a técnica de Bert Hellinger para entender o que está acontecendo com o animal dentro do sistema ao qual ele está inserido. O sistema, no caso, é o sistema familiar. Quem que é o sistema familiar? O pai, a mãe, os filhos, os avós, as crianças que não nasceram, todas as pessoas que participam dessa família, todas as pessoas que estão nessa família fazem parte de um sistema. Quando a gente fala sistema ligado ao trabalho, quem está ligado nesse sistema ligado ao trabalho? Todas as pessoas que trabalham numa empresa. Então, desde a pessoa que serve o café, a faxineira, os colaboradores, os diretores, os gerentes, o presidente, enfim. Quando a gente fala sistema, nós estamos incluindo a todas as pessoas que têm uma ação dentro daquele sistema. Todas as pessoas que ali estão inseridas, né? Então, só complementando e finalizando aqui os nossos recados. Então, hoje, curso intensivo de constelação familiar, das 14 às 22 horas, aqui na Vila Madalena. E segunda-feira, às 15 horas, palestra aqui na faculdade em Anhembi Morumbi, no curso de medicina veterinária aqui localizado no Brás. Se alguém tiver interesse em ir também, é só me mandar uma mensagem e aí a gente libera lá
a catraca da faculdade para as pessoas interessadas. Nós temos hoje um interesse em divulgar essa técnica cada vez mais, justamente porque ela trabalha com a resolução dos emaranhamentos, dos desequilíbrios, das tensões que existem nos sistemas ou nos campos familiares ou empresarial, enfim, aonde você quiser olhar sistemicamente, é possível você aplicar a técnica e com isso você se beneficiar da ação terapêutica dessa técnica de psicoterapia breve, né? Para quem não conhece, as constelações familiares elas são uma técnica de psicoterapia breve idealizada por um psicanalista alemão chamado Bert Hellinger, e você pode aplicar essa técnica, como eu estava dizendo, em diversas áreas, né? A visão sistêmica hoje é uma visão do novo milênio, é uma visão que pode ser utilizada na engenharia, na medicina, na terapia, na pedagogia, nas empresas. Você pode utilizar isso para qualquer área em que você queira olhar sistemicamente. O que é olhar sistemicamente? É olhar de uma outra forma, né? A nossa visão é muito limitada, ela é muito cartesiana, ela é muito linear, e a gente vê pouco, porque a gente vê apenas as coisas que estão, às vezes a gente não vê nem o que está a um palmo da nossa frente, né? Tanto que quando a gente acaba modificando essa visão através da colocação, entre aspas, de um óculos que é a visão sistêmica, você passa a enxergar tudo de uma outra forma. É sempre assim. Quando nós aplicamos, antes de aplicar a técnica da constelação, nós olhávamos para um problema, né? O que nós achávamos que era um problema. Porque às vezes quando a gente usa a constelação, a gente nem vê que aquilo que a gente tinha era um problema. Eu chamo de questão, né? Então, nós temos uma questão empresarial, por exemplo. Tomo ou não uma atitude na minha empresa? E a nossa visão, ela é extremamente estreita e linear, como eu estava dizendo. A gente consegue enxergar até a página 6 dessa história, dessa questão, desse problema até então que a gente acha. Quando a gente coloca sistemicamente, quando a gente pergunta ao campo, né? O que é perguntar ao campo? A gente pode chamar o campo de inconsciente coletivo, de Carl Jung, né? Grande médico, psiquiatra, que juntamente com Freud desenvolveu a psicanálise. Quer dizer, quem desenvolveu a psicanálise foi Freud. Jung vem aí atrás de Freud, né? Posteriormente a Freud, falando obviamente da psicanálise, mas dando um enfoque mais importante para a psicologia analítica, tanto que é o criador aí da psicologia. Então a gente pode chamar de inconsciente coletivo, esse iCloud, né? Falando de uma forma mais moderna, né? Mais digitalizada, tem um iCloud em cima da gente. Esse iCloud é uma nuvem, né? O próprio nome diz, que tudo sabe, né? Ou que consegue enxergar uma boa solução. O que é uma boa solução? É uma solução que vai atender ao interesse de todas as pessoas que estão interessadas nessa decisão. Então, por exemplo, a pessoa tem uma empresa e ela precisa tomar uma decisão na empresa. O que é uma boa solução? Uma boa solução que vem do campo, que vem do iCloud, é aquela solução que vai atender a essa pessoa, a esse empresário, né, que quer, obviamente, se dar bem, crescer nessa situação, mas ela também vai olhar qual é a boa solução para todas as pessoas que estão envolvidas nessa questão. Quais são as pessoas que estão envolvidas numa questão empresarial? Os sócios, os colaboradores. Se for uma empresa familiar, a família que está diretamente ligada à empresa, enfim, aos descendentes, aos ancestrais, né? Se essa é uma empresa familiar, quem fundou foram os avós, os bisavós dessa empresa, enfim, mas eles não aqui estão mais, tridimensionalmente. Sim, só que a morte, ela não retira as pessoas do sistema, ela não retira as pessoas do campo familiar. Então, ela o benefício abrange a todos. Essa é a boa solução, né? E para ter essa boa solução, muitas vezes a gente tem que fazer a pergunta para o sistema através da técnica da constelação familiar. A gente pode fazer essa técnica com bonecos, individualmente, no setting analítico,
conversando com a pessoa, às vezes ela não quer se expor, às vezes tem pessoas que são tímidas, então não querem envolver a questão que elas estão passando num grupo, ainda que seja um grupo terapêutico, né? Lá, as constelações que eu realizo em Santo André é na escola de psicanálise, e então a grande maioria das pessoas que ali estão são alunos do curso de psicanálise, são psicanalistas formados, e agora com o novo curso de constelação, são alunos do curso de constelação, né? Então, pessoas que têm todo um preparo já, né? Apesar de serem alunos, muitos são terapeutas, então elas trazem já todo um preparo para entender essas questões que as pessoas, essas demandas que as pessoas levam lá para que a gente olhe sistemicamente. Bom, qual que é a importância disso para a medicina veterinária, né? Por que nós levamos as constelações familiares para a medicina veterinária? Nós levamos porque o animal ele está inserido completamente no sistema familiar. Ele não pode ser excluído, né? Dentro das 3 leis de Bert Hellinger, hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. O pertencimento está ligado ao fato de você não excluir ninguém do sistema familiar, ou independente do sistema que você está olhando, você pode não poder excluir ninguém de uma empresa, por exemplo, né? Através de uma demissão injusta, etc., né? Mas nas famílias é mais comum as exclusões. Essas exclusões são desde abortos que se possa ter tido, tanto nesse momento, as pessoas que ali estão vivendo essa questão, quanto os antepassados da família ao qual nós estamos abordando, como pode ser ligado a pessoas que, segundo a nossa moral, segundo a nossa ética, não são muito interessantes, então a gente exclui essas pessoas. E o animal, ele não pode ser excluído. Se existe lá, nós vamos fazer uma constelação, o casal, 2 filhos e o cachorro. Tem que incluir o cachorro no sistema familiar. O cachorro, ele faz parte desse sistema. Ele tem um sistema dele, que é o sistema dos pais dele, mas ele também tem um segundo sistema chamado sistema secundário, que é o sistema ao qual ele está ali envolvido com essas pessoas, que ele convive diuturnamente com elas. Então é importante que a gente ouça esse animal. O que está acontecendo com ele? E qual que é o papel dele nesse sistema? Tá bom? Já eu explico um pouco mais. Parece que tem alguém na linha. Alô? Alô? Marcos? Isso? Alô? Alô, tudo bem? Graças a Deus. Faz algum tempo já que eu liguei, eu estava com outra situação, eu tinha 7 cachorros, hoje estou com um monte de gatos. Qual o seu nome? Desculpa. É Tereza. Tereza, ótimo, Tereza. Obrigado por você ter ligado. Então, só que esses gatos são selvagens. Eles vieram aqui em casa, deu cria e eu não consegui pegar para vacinar. Eu nunca toquei neles, mas eles vivem aqui na minha casa. Eu não tinha o que fazer, porque não dá vacina, não consegui castrar. Nossa, que problema, né? E são muitos animais? Agora estou em 6. 6. Você mora em São Paulo? Eu moro em chácara. Em chácara, nossa. Complicou ainda mais. Como é que vai pegar essa... É livre, né? Eles entram, saem. Nunca toquei neles, mas eles pedem comida. Eu compro ração, tudo, mas o problema não é isso. O problema é a vacina. Tem que castrar, porque eles vão aumentando. Quando a mãe veio aqui, ela é uma gata, eu acho que o pai era uma jaguatirica. Agora, eu tô eram 4, um sumiu, só tem 3, depois ela deu mais cria, e tem mais 2 que vêm de fora. Eu não sei o que fazer. Entendi. Esses gatos, obviamente, não são seus, eles foram aparecendo na sua casa. Foi. Quando minha última cachorrinha morreu, eles apareceram. Entendi. A cachorra ainda espantava um pouco eles, né? Nunca espantou. Que parece. Nunca, depois que eles ficaram. Então foi uma coincidência. Ela faleceu, eles vieram. Isso. Foi assim, tiveram convivência junto uns 10 dias. Entendi. Que legal. Tá bom. Tereza, eu vou responder no ar para você. Muito obrigada, doutor. Obrigado você. Tereza, inclusive a tua pergunta é interessante, porque essa semana nós tivemos um caso de raiva humana
num local, né, em Santa Catarina, que não havia, obviamente, registros de doença, né, de raiva em pessoas há 38 anos, né? Então, quase 40 anos livre da doença, e essa semana, infelizmente, tivemos essa notícia, né? Então, veja que a raiva no Brasil, ela é uma doença endêmica. Não dá para relaxar, não dá para descansar. Então, a vacina de raiva é super, hiper, mega importante para os animais domésticos. No caso que nós moramos nos grandes centros, né? Nas cidades, que eu quero dizer. Mas na zona rural, bovinos e equinos também pegam raiva. Então eles têm que ser vacinados também, mas aí é uma outra história, né? A gente, como está num centro urbano, né? Então a gente vai falar do cão e do gato. Então as pessoas que têm animais, cães e gatos, elas não podem deixar de vacinar contra a raiva. Tem outras vacinas também, e a vacina V8 contra cinomose, hepatite, leptospirose, que tem que ser feito, mas a raiva é uma doença que passa para a gente e é incurável, né? Tereza, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem duas possibilidades aí, né? Uma é não fazer nada. Essa população, entre aspas, selvagem, ela vai automaticamente se controlando. Veja que você comentou, né? Não sei, tinha tantos animais, um sumiu, agora não está aparecendo mais. Quer dizer, esses animais, numa condição de liberdade, eles vão tendo acidentes naturais, né? O cachorro do vizinho pega, o animal é atropelado na estrada, né, de terra da cidade, indo para o sítio. Enfim, são acontecimentos, obviamente, que a gente não deseja, mas isso vai controlando a população. Então, uma opção é não fazer nada e deixar que as coisas caminhem dessa forma, o que não é o correto. O ideal seria, existem umas armadilhas, umas gaiolas que a gente coloca alimento para o gato, ele entra, essa gaiola ela fecha. E aí levaria para o veterinário e faria a castração e a vacinação. Vacinação porque você de alguma forma está em contato com esses animais, né? Ainda que à distância, mas está lá na sua casa, come da comida que você coloca, né? Então, adquirir esses animais uma doença como raiva, por exemplo, não é nada interessante, ainda que não seja o animal seu. E o que eu acho muito importante seria o controle de natalidade, né? Porque a castração vai diminuir a população desses animais, o que é algo muito desejável, porque, do contrário, ainda que estejam em vida livres e que ocorram acidentes, não é à toa que a gente está com tantos animais aí errantes, né? Ou nos grandes centros, ou na zona rural, enfim, né? Então, essas duas opções, tá? Se você for em algum veterinário aí na região, normalmente eles têm essas armadilhas que você pega os animais e aí você leva para castrá-los. Tá bom, Tereza? Muito obrigado pela sua participação. E agora eu tenho um recado da farmácia homeoterápica para vocês. A Homeoterápica Farmácia de Manipulação produz fórmulas magistrais, alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, inclusive os imunomoduladores homeopáticos, importantes no tratamento complementar de inúmeras doenças crônicas, entre elas o câncer, atualmente muito comum nos animais de companhia. Homeoterápica Farmácia de Manipulação. Consulte sempre um médico veterinário. Rua Heitor Peixoto, 530, Cambuci. Telefones 3277-1007 ou pelo WhatsApp 949820006. Muito bem, eu sempre falo da farmácia homeoterápica aqui em São Paulo por vários motivos. As farmácias, obviamente, os medicamentos são artesanais. Os medicamentos homeopáticos, os medicamentos manipulados, eles são feitos por um farmacêutico, um profissional especializado. E isso é muito bonito, né? Não é uma máquina que faz o medicamento, é um indivíduo que teve uma formação, que teve um preparo, que conhece uma técnica para preparar essa medicação, obviamente, né? É a farmacotécnica, né? A técnica de preparo do medicamento homeopático ou de outros medicamentos também. E uma das grandes características da homeopatia é a individualidade. Então, nós atendemos os animais e para cada caso, para cada situação, para cada problema, para cada doença, para cada questão, nós temos um medicamento específico. Esse medicamento pode ser escolhido
tanto na sua base medicamentosa, qual medicamento escolher, como também pode ser incluído, né? Escolhido, aliás, na sua potência como na sua escala. Então, escolhemos o medicamento, escolhemos a potência, escolhemos a escala medicamentosa. Então, a homeopatia não é algo tão simples assim, não é simplesmente pegar um receituário e pedir um medicamento da farmácia para o balconista. É feito todo um preparo especial. E a grande vantagem da farmácia homeoterápica, na minha opinião, é a produção de uma classe de medicamentos conhecidos como imunomoduladores homeopáticos. Imunomoduladores são medicamentos que modulam. Modular é equilibrar a resposta imunológica. E é engraçado que a gente tem essa coisa, né? Não vamos aumentar a resistência, vamos aumentar a imunidade. Há uma série de doenças que elas são frutos exatamente por você aumentar a imunidade do paciente. Então, a doença e a saúde, elas resultam de um equilíbrio ou de um desequilíbrio da energia vital ou do sistema imunológico do indivíduo. Então, esse termo imunomoduladores, eles modulam, eles equilibram a resposta imunológica. E hoje os imunomoduladores não são utilizados exclusivamente para aumentar a resistência do animal a um quadro inflamatório, infeccioso, enfim, mas pode ser utilizado para animais que sofrem de uma doença muito comum nos centros urbanos, que é o estresse, né? Estresse é a dificuldade que a gente tem de se adaptar a uma nova situação. Em função da não socialização, não contato com natureza, animais que vivem encarcerados em apartamentos, comendo comida industrializada e tendo contato com pessoas nocivas. Vamos colocar entre aspas, nocivas que eu digo, são pessoas que estamos todos nós, inclusive, cansados, né, com excesso de trabalho, com falta de descanso, com falta de entretenimento, com excesso de preocupações, que é o mundo moderno, né? Isso tem um nome, chama mundo moderno, né? Isso chama 2019, século XXI. Que é interessante que a gente não entre nessa energia cada vez mais. Não é interessante, porque a gente adoece e a gente acaba, de alguma forma, ajudando a adoecer quem está do nosso lado. E muitas vezes, hoje em dia, né, quem está do nosso lado é um animal de estimação. Então, eu recomendo sempre para esses pacientes, para diminuir os efeitos secundários dos quadros de estresse, os imunomoduladores homeopáticos. Obviamente, eles têm que ser prescritos por um médico veterinário. Tá bom? Muito obrigado. Já quase concluindo aqui, nós temos alguns minutos, só fazer alguns comentários. Como eu estava dizendo, as constelações familiares, nós atuamos no sistema familiar. E o animal, ele está inserido nesse sistema cada vez mais. Se a gente for falar de números, nós temos hoje 55, 60 milhões de cães e gatos domiciliados no Brasil. Então, numa população de 230 milhões de pessoas, 60 milhões praticamente são animais domésticos que estão em contato direto com a gente. Quer dizer, 1/4 do país está ligado aos animais que estão em contato conosco. Cães e gatos domiciliados. Esse é o item da pesquisa. Então, como eu disse, como as pessoas hoje estão com um contato muito estreito com o animal, que não era tão comum há alguns anos atrás, hoje nos grandes centros os animais eles estão em contato direto conosco nos apartamentos, por exemplo, diga-se de passagem, cada vez menores, né? A nossa toxicidade, o nosso emocional contaminado, o nosso cansaço mental, emocional, o nosso estresse, as nossas angústias, a nossa ansiedade, a nossa depressão, os nossos medos, o nosso pânico, ele está passando diretamente para os animais que são completamente permeáveis a essas emoções deletérias, ruins, nocivas, que nós emanamos o tempo todo, né? Então, tá do lado de pessoas, as pessoas são complexas, né? Então, tá do lado das pessoas, você está sujeito a toda essa demanda emocional nociva que eu me referi agora. É por isso que os animais adoecem tanto. E é por isso que, se você olhar exclusivamente para o tratamento do animal, você não vai ter resultado. Você só vai ter resultado
na cura ou na melhora do sintoma do animal quando você olha para a família, quando você trata a família. Esse tratar a família pode ser tratar sistemicamente, tratar conscientizando a pessoa, as pessoas da família, que elas estão corroborando, agravando, potencializando aquela doença do animal. Então essa é uma forma de tratar, a consciência, né? Informando que se você não melhorar, o animal não vai melhorar. Tá bom? Pessoal, 0 operadora 11 9 9639 0089. Se você quiser informações referentes ao curso intensivo de constelação familiar hoje ou na palestra de segunda-feira na Faculdade AMB, é só entrar em contato. Um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.